hoje a gente vai falar de atualidade sobre a reforma da Previdência no Brasil. A reforma da Previdência no Brasil é um projeto bastante polêmico que tem movimentado muitas redes sociais, as opiniões públicas e até gerado uma série de manifestações no Brasil. A gente percebe uma tendência internacional às reformas previdenciárias. Os países mais ricos do mundo, pessoal, têm idades mínimas para a aposentadoria passando de 65 anos de idade, podendo chegar a 67 anos, como é o caso dos Estados Unidos. Porém, é importante ressaltar o que motiva as reformas da Previdência. Primeiramente, temos que perceber que existe hoje um envelhecimento da população. Esse é um fenômeno que é clássico no mundo inteiro. De uma forma geral, a mortalidade tem caído, a melhoria na saúde, nas vacinas, nos meios médicos sanitários, como falam a OMS, eles têm sido muito significativos, essas melhorias têm sido muito perceptíveis. Isso tem feito com que as pessoas vivam mais. Porém, apesar da população, de uma forma geral, viver bastante, isso não acontece de forma similar no mundo inteiro. A média de expectativa de vida na Europa, por exemplo, ela é elevadíssima, ela passa dos 80 anos. No Japão, ela chega aos 85 anos. O Brasil ainda se encontra num estágio até bastante interessante, porém ainda não tão elevado. A média hoje de vivência no Brasil chega na casa dos 74 anos, sendo 78 anos para as mulheres e 70 anos para os homens, chegando a essa média de 74. Quando você cria um projeto da Previdência brasileiro, você está considerando um cenário exterior que no Brasil ainda não se estruturou de forma tão clara, tão evidente. Qual é a proposta da Previdência no Brasil? Atualmente, os homens eles têm que trabalhar no mínimo 35 anos para poder se aposentar com o valor integral e as mulheres com 30 anos de trabalho, de contribuição para receber o valor integral da aposentadoria. Hoje o teto dessa Previdência gira em torno de R$ 5.100 aproximadamente, que é o que você recebe integralmente. Esse é o valor máximo, perfeito? Porém, você não se aposenta só com o valor máximo, você pode se aposentar com valores menores. Existe uma obrigatoriedade mínima hoje no Brasil de 15 anos. Se você contribuir 15 anos, você já tem direito a alguma aposentadoria. Óbvio que não o valor integral, mas você já se aposenta no Brasil. Contexto que pode modificar essa lei de Previdência, você colocaria no Brasil, na verdade, uma idade mínima para se aposentar. Ou seja, você não teria mais esse tempo de contribuição aí de 35, 30 anos. Você teria agora 65 anos de idade mínima para receber aposentadoria. Porém, com uma contribuição mínima de 25 anos, não mais de 15. Só que para você receber o valor integral, ou seja, 100% desses 5.100 aí que eu mencionei, você vai precisar trabalhar 49 anos. Significa que para você se aposentar com 65 e receber o valor integral de aposentadoria, você tem que começar a trabalhar com 16 anos. Se você está aí do outro lado, você já passou dos 16 anos e não começou a trabalhar, então você já não vai se aposentar aos 65, conforme esse novo projeto de lei. E isso é um problema muito grave que tem levado as pessoas a uma comoção muito grande, a uma série de discussões. O governo alega que existe um déficit na Previdência, ou seja, o que se arrecada é menor do que o que se gasta com as aposentadorias. E isso levaria o governo, obrigaria o governo a reformar, a reestruturar a composição dessa Previdência. Porém, a gente precisa entender o seguinte, pessoal. Existe no Brasil uma coisa chamada desvinculação de recursos, de receitas da União. É a chamada DRU. Essa DRU, ela faz o seguinte, existe um imposto A, e esse imposto A, ele vai sustentar uma estrutura também A do governo. Vamos supor, Previdência, existe um grupo de impostos que alimentam essa Previdência. Quando você tem uma DRU, e a DRU hoje é de 30%, significa que do dinheiro de impostos para sustentar a Previdência, 30% pode ser desvinculado. Para quê? Para outros fins, para outros destinos. Você pode levar a outro tipo de utilização desse dinheiro. Então o que se afirma é o seguinte, o problema não está no déficit da Previdência, o problema está na DRU. Porque quando os impostos que deveriam sustentar a Previdência passam a ser usados para outros caminhos, você acaba não tendo dinheiro suficiente para sustentar as aposentadorias da população. E isso faz com que a reforma da Previdência, conforme o governo diz, seja necessária. No entanto, ela não é, pelo menos nesse momento. É importante frisar o seguinte, pessoal, reformas previdenciárias, elas acontecem no mundo todo e também devem acontecer no Brasil. O que se questiona nesse momento é o teor dessa reforma e se ela já deve ser tão radical neste momento, onde a expectativa de vida do brasileiro ainda não é tão elevada quanto nos países mais desenvolvidos. Então, comparar o Brasil com outros países, em tempo de contribuição, idade mínima de aposentadoria, não é um bom caminho, porque precisamos considerar essa questão da longevidade. Porém, um meio termo pode ser um caminho mais saudável e interessante que pode levar a saúde das contas públicas a um equilíbrio
e também atender a população de uma forma mais interessante. Perfeito, pessoal? Pessoal, curta a gente no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, venha fazer parte da família SEI. Até o próximo vídeo e um abraço.